Como ganhar qualquer eleição, de acordo com a Bíblia? Será que essa dica ela é do bem ou é do mal? Depende da forma pela qual ela vai ser usada. Então, nós iremos usar aqui um exemplo de uma pessoa que não foi um exemplo digno de uma pessoa a ser votada. Porém, ela ganhou muito votos. Muito, e ela teria sido eleita nos dias de hoje. Não estou aqui falando mal de nenhum partido, nem de ninguém. Estou com azul aqui e um verde, porque é quase uma cor da esperança. E eu gosto mais da palavra esperançar. E aí tá, olha aí pra você. Meu Deus, olha que espetáculo isso aí, essa capa. Como ganhar qualquer eleição de acordo com a Bíblia. E aí a gente pode falar de marketing pessoal, porque ele usou um marketing pessoal. Posso falar que foi o primeiro a usar marketing pessoal? Pode, sim. Por quê? Não, mas teve José. Você tem um aqui que ele se vendeu. Ele se vendeu porque ele já tinha um histórico. Ele não precisou criar nada dele. Ele não precisou comprar uma Ferrari, não precisou comprar nada, não precisou de nada disso. Ele foi pelo mérito. Então, o marketing pessoal dele ali foi mais sobre aquilo que ele, pela sua competência. E uma frase muito, muito interessante é: Deus abre as portas, mas a sua competência estabelece nelas. Então, não adianta Deus abrir uma porta se você não tem competência para entrar nele. Então, vamos como ganhar qualquer eleição de acordo com a Bíblia. E aqui a gente vai fazer uma coisa bem, bem rápido aqui para você entender que é possível. Primeiro, marketing pessoal. Então, posso falar que foi o primeiro marketing pessoal que da forma que é feito hoje? Então, o que você vê hoje não é novidade, já é muito antigo. Porém, ele está sendo colocado nesses dias de hoje de uma forma muito assim, uma forma escusa. De uma forma assim, tenebrosa para interesse próprio. Então, se é dessa forma, prefiro que você não utilize isso. Mas se você fala assim, eu quero fazer a diferença, eu quero crescer, muitas dessas coisas aqui vão te ajudar. Então, o texto que eu vou usar aqui é 2 Samuel 15:1. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Peraí, depois disso, o quê? Tem aqui a história do homem mais bonito da Bíblia. E a história dele. O cabelo dele pesava mais de 2 quilos por ano. Então ele crescia quase 50 centímetros por ano. Imagina o cabelo de Absalão, quanto que custaria hoje. Seria o cabelo mais caro do mundo. Tem lá a história do homem mais bonito. E a história de Absalão. Então, Absalão aqui havia matado o irmão que abusou da irmã. E aí ele fugiu. E aí voltou. E quando ele voltou e Davi, o seu pai, o perdoou, ele falou, agora tá tranquilo. Agora, primeiro, meu pai faz 2 anos que não fala comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou o filho mais velho. Porém, da forma como está indo, do jeito que a carruagem está indo, eu não vou ser rei. Então eu já tenho que começar a construir agora para eu ser votado. Se eu não vou ser escolhido, o povo vai escolher. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Quase sempre nunca. Porque a maioria do povo não sabe o que é melhor para Deus. É melhor Deus escolher do que o povo escolher. Então, beleza. Feito isso, aí apareceu essa frase. E aí a gente vai pro segundo. Aí ele, olha a imagem aí. Aí imagina ele andando de carruagem aí, ó. Uma carruagem. E você tendo ele na carruagem aí, andando com várias pessoas ao seu lado. Beleza. Foi o primeiro caso de politicagem da Bíblia. E aí o que ele faz? Ele praticamente faz um outdoor. Vote em mim para rei. Vou colocar aqui os cavaleiros e vou ter aqui, ó, andar na rua para todo mundo ver. Eita, olha o carrão dele. Eu quero ser igual ele. Ah, garota. Agora, Absalão conquista a afeição dos israelitas. Israelitas, naquele momento, eram 12 tribos. Então, ele estava indo ali. 12 tribos, Glaucio? Não, na realidade tem 13, porque tem os levitas também. Como assim? Não tinha a tribo de... Olha que interessante. A tribo de José virou 2. Só que os levitas não tinham terras. Tem uma história aqui que eu falo todas elas.
Beleza. Aula para ser eleito. Vamos à aula? 2 Samuel 15:2. Começa a aula para você se tornar eleito. Primeiro passo. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a entrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei, seu pai Davi, resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel. Olha como é o somebody love político daqui de Absalão. Glaucio, você quer que eu faça isso? Não. Utilize isso de uma forma inteligente. Utilize isso de uma forma verdadeira. Só que ele, muitas vezes, ele utilizava. Ele poderia estar falando a verdade? Sim. Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Pegava a dor da pessoa e falou, eu vou resolver sua dor. Assemelha-se a alguma coisa dos dias de hoje? Ele descobria a dor do cidadão que estava ali, ele na frente, e falou assim, eu sei que a sua dor é essa. E aí, Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, e eu faria justiça. Só que a justiça dele estava do lado de quem? Até da pessoa com quem ele estava falando. Não dependia se fosse da outra pessoa. Então, será que ele estava sendo justo ou estava sendo político? A palavra político, a gente tem que entender que não, ela se transformou numa palavra negativa. Assim como a palavra vendedor. A palavra vendedor, ela virou uma palavra negativa, por quê? Porque várias pessoas, vários vendedores, utilizavam-se de subterfúgios, de mentiras para vender. Então, eu não concordo com dessa forma, de mentir para poder conquistar. Não é correto. Então, você pode ser um vendedor, você pode ser um representante que não minta. Aqui, nesse caso, ele estava mentindo, porque ele não poderia ficar de dois lados. Ele estava do lado daquele que estava com ele naquele momento. Então, naquele momento, ele estava sendo um político. Depois, se você quiser saber, eu te falo de onde que surgiu. Foi é chamado óleo de cobra. Começou com os chineses que falavam que curava tudo. E aí, quando as pessoas descobriram que não vendia nada, e esses vendedores são tudo vagabundo, esses vendedores são tudo ladrões. Aí hoje vira um estigmata, vira uma palavra totalmente negativa e que ninguém quer ser vendedor. Só que, porém, todos os milionários no mundo são vendedores. Lamento te dizer. No 15:5, e quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar, olha que isso, diante dele, ele o segurava, abraçava e o beijava. Meu Deus! O cara mais bonito do mundo me abraçou e me beijou. O cabelo dele era cheiroso, porque era o cabelo mais... Ele era considerado o homem mais bonito da época. Imagina, ganhou meu voto. Imagina, você encontra uma pessoa, isso aí é uma aula para como você tem que se lidar com o sucesso também. Mas aqui ele levou para o lado negativo. Ele levou toda a honra e toda a glória para si. Ele queria se promover por aquilo da bênção que Deus deu para ele. Na realidade, o orgulho, estava indo para o seu orgulho, para a sua vaidade. Tudo em prol do seu crescimento. E as pessoas começaram a utilizar-se disso. Mas porque o crime dele não foi tão pesado, porque o irmão violou a irmã. Isso está certo, eu também teria feito o mesmo. Aí todo mundo comprou a briga dele. E ele se justificava por ali. Conta-se várias tradições. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei que fizesse justiça. E assim, ele conquistava o coração do povo de Israel. Isso é uma técnica de venda. É você descobrir o que a pessoa quer, é o que ele fez, marketing pessoal total. Ele conquistou a necessidade para bem próprio. Literalmente foi o que Absalão fez. Então aqui está um exemplo de marketing pessoal muito forte. Validava, ele entendia a dor, validava, abraçava e beijava. E se a pessoa não tomasse banho, e lembra que naquela época não se tomava tanto banho. E no deserto, imagina. Ele me beijou. Eu falei, nem eu te beijo, imagina. A esposa chega em casa e fala para ele, nem eu te beijo. Surge desse jeito. Mas Absalão me beijou. Meu voto é dele. Ele conquistou meu coração.
Ele descobriu o que eu queria e falou: se fosse rei, ele me ia ajudar. Esposa, aqui foi o primeiro exemplo de compra de voto. Literalmente ele comprou o voto. Ele comprou o voto de todo mundo. E ainda falava assim: amor, ele falei para ele das telhas aqui que foram roubadas. Ele falou que se fosse presidente, ele me dava as telhas. Se ele fosse o rei, ele me dava as telhas. Se ele fosse o prefeito, ele me daria as telhas. Gente, eu estou te dando um exemplo do que Absalão fez. O melhor prefeito, o melhor governador, o melhor presidente é aquele que não promete muito, mas cumpre mais do que prometeu. Não uma necessidade individual. Cuidado que aqueles que prometem para você, ele está fazendo algo muito errado. Porque ele, vou ter que tirar dinheiro de alguém para te dar. Eu vou ter que ser injusto com alguém para te dar. É como tem uma história que eu achei muito interessante uma vez num desenho, que a pessoa falou: eu queria que jorrasse. Foi até, eu acho que o senhor tem um nome do desenho. Se você sabe disso, coloca aqui o desenho. Tem que ver o nome. Senhor dos Dragões, eu acho que é isso. E aí pede pro carequinha lá, fala assim: eu queria que você trouxesse água aqui no deserto. E aí ele é um mágico, falou: eu vou fazer jorrar água no deserto. Ele falou: se você fizer isso aqui, para jorrar água no deserto, alguma floresta vai ter que secar. Uau! Que lição maravilhosa. Não que eu esteja de acordo com mágica, eu estou só te falando, para você ver a moral da história. Então, para alguém estar rico, alguém tem que ficar pobre. Alguém, porque se tem 5 maçãs, se eu quero dar 4 para alguém, alguém vai ficar com 4 maçãs a menos. Beleza. Aí, olha outra lição maravilhosa, você tem que aprender. Aí vem 2 Samuel 15:7. Isso é uma lição para você. Eu quero conquistar. Eu entrei agora, criei meu canal agora, fiz marketing. Poxa, não tá dando certo. Coloquei hoje e ontem e amanhã. Passou desde ontem que eu botei e hoje só veio uma pessoa. Olha aqui agora. 2 Samuel 15:7. Uma lição para o seu crescimento. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Ele ficou 4 anos trabalhando, gente. 4 anos trabalhando. Então ele ficou 4 anos. Tem gente que quer ser político em 6 meses, começou o trabalho agora. Política, qualquer coisa que você for conquistar é 4 anos. Aqui é uma lição do tempo. E muitas vezes leva 7 anos para ter a prosperidade. Porque isso chama ciclo. Porque tem o 7º. E no 7º ano, muitas vezes, é o tempo que você vai aproveitar aquilo que você construiu em 6 anos. Hoje as pessoas querem plantar hoje e colher amanhã. Lamento te dizer. Nenhum lugar é dessa forma. A menos que você utilize de subterfúgio, de formas ilícitas para querer algo a mais. Porque eu vou fazer um golpe aqui, vou enganar fulano aqui, vou fazer um roubinho aqui. Gente, todo roubo você está roubando algo de alguém. Muito cuidado isso. E aí, enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria ele em Hebrom. Então aqui, o que é a história aqui? Ele começou a fazer o marketing pessoal dele, só que em Hebrom foi onde Davi foi consagrado rei. E ele queria ser consagrado rei lá. Então ele montou uma armadilha de votação. Ele falou: agora é minha vez de ser rei. Só que eu vou ser rei pela votação. Porque hoje meu pai está fraco. Porque a maioria de todas as tribos vota em mim. Só que aí vem o problema da votação. Olha onde está o problema. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque das cornetas, digam: Absalão tornou-se rei de Hebrom. Meu Deus! Tudo montadinho. O homem faz planos, mas todo desenho vem da vontade de Deus. E aí, muitas vezes você quer se tornar algo grande, mas será que é a vontade de Deus? Quantos amigos, já perdi um amigo que era muito rico. Na hora que ele alcançou o desejo dele, ele morreu. Cara, que doido. Aí tem pessoas que ainda, por exemplo, uma vez tinha uma senhora que tinha uma causa há muito tempo na justiça. Muito tempo na justiça. E ela falava que eu vou ficar vivo, pode demorar quanto tempo, mas eu vou estar vivo quando esse negócio sair. E quando ela estava bem velhinha, a justiça deu a causa ganha para ela. Não tardiou, não
demorou acho que nem 2 meses, ela faleceu. Ela ganhou dinheiro? Sim. Só que a vida dela todinha foi em prol de um dinheiro que ela esqueceu de viver. E muitas vezes você está deixando de viver porque você, vai sair um dinheiro, tem um dinheiro aí que o juiz está me dando. Gente, uma vez um cara me ligou. E aí me conheceu, falou, pastor, eu tenho uma proposta para o senhor muito interessante. Eu falei, pode falar, meu amado. É porque um amigo meu tem mais de 1 milhão para receber. E o cara, eu conheci no Uber. Eu falei, nossa, que ótimo. Só que ele tá com um problema. Eu falei, qual? Ele não tem o dinheiro para ir lá buscar em São Paulo. Aí eu falei, como assim? O cara tem 1 milhão e não consegue ir lá? E aí ele tava precisando de um dinheirinho aqui. E aí você já tem até participação. Ele consegue uma participação de 1 milhão. Ô, amado, eu não preciso. Olha como é ser justo. E aí eu falei, amado, se eu ajudá-la, eu não vou querer. Qual a ajuda que ele precisa? Não, ele precisaria de um dinheiro, mas é um valor alto. Eu falei, para ir São Paulo pegar o dinheiro? É, porque são vários documentos. Eu falei, uma coisa que eu aprendi é que eu não sou advogado. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo advogado, que ele lê o papel, e aí, se ele vê que o negócio é justo, você paga para ele e vai lá. Mas eu queria te dar um dinheiro, pastor. Não, eu não preciso de dinheiro. Faz isso com o advogado, eu vou fazer o seguinte, me dá o contato dele, que eu vou ligar para o advogado. Me manda, porque ele tá com os documentos tudo certinho. Então me manda os documentos e eu mando para ele. Não, mas é pro senhor. Eu falei, não, eu não sei ler. Eu não sou advogado para esse tipo de leitura. Se eu for ler lá, para mim vai passar. E ele vai lá procurar o número do documento e vai ver quanto que realmente ele tem. Pastor, você não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é o senhor. Aí, sabe quando a pessoa caiu para um lado? E aí, naquele momento, ele estava querendo que eu ganhara o meu voto. Porém, neste caso, ele não ganhou o meu voto. Por quê? Porque aí ele viu. Eu falei, amado, não, pastor, você parece que não está acreditando em mim. Eu falei, eu não acredito em mim, porque se eu ler o documento, eu não vou te dar um dinheiro sobre algo que eu não conheço. Isso se chama golpe. Eu não quero cair num golpe. Pastor, você está falando que é um golpe? Eu falei, não. Se eu pegar aqui, primeiro, eu vou ter que garantir. Se você quer, todas as pessoas hoje que respeitam o dinheiro, elas têm garantias. Eu te dou um dinheiro aqui agora. Qual a garantia que você vai me dar? A minha palavra. Palavra e papel não vale. Palavra, hoje, no cartório, não vale nada. Eu posso gravar a conversa aqui agora? Aí pode ter até uma validade. Não, pastor, eu entendi. Vou fazer o seguinte, vou fazer um vídeo e eu gravo o vídeo. E tudo que você falar vira um documento. Aí, sem problema nenhum. Posso fazer o vídeo? Aí eu te transfiro o dinheiro. Não, pastor, não. Não, já entendi. O senhor não quer ser abençoado? Eu quero, mas de acordo com a lei. Aí, conclusão, era golpe. Então, neste caso aqui, Absalão criou um ambiente. Não cai em golpes. Cuidado com palavrinhas doces. Porque aqui tem um negócio que ganha muito dinheiro. Vote em mim que eu vou ajudar você. Se você me apoiar, eu faço isso. Gente, lembra de Absalão. Absalão foi aquele que enganou o próprio pai. Sabe o que Absalão ainda fez? Foi se deitar com as concubinas do pai. Gente, olha que maldade. Sabe por que ele perdeu e não ganhou a eleição? Diferente de você, que se você tiver... Aqui está a solução. Ele tinha tudo para ganhar a eleição. Só ele não tinha o apoio de Deus. Quando você não tem o apoio de Deus, as coisas tendem a dar errado. O outro erro dele, que até ele poderia ter ganho, mesmo sem o apoio de Deus, ele poderia ter ganho, foi porque ele tinha um sacerdote chamado Aitofel. E o cara, tudo que falava, dava certo. Chegou um momento, ele deixou de ouvir Aitofel para ouvir um outro sacerdote, outro profeta, e um sábio de Davi, que foi colocado para enganar. Se ele tivesse direcionado para aquele homem só, ele teria ganhado a eleição, mesmo não sendo a vontade de Deus. Gente, que louco. E por que, de certa forma, Absalão foi? Porque Davi, no momento que Natan foi chamar a atenção dele, existe um cara aí que tem uma ovelha. E aí, a única ovelha que ele tem só uma ovelha. Um outro, cheio de ovelhas, foi lá e matou e sacrificou a única ovelha que ele tinha. O que você acha que eu devo fazer, Davi? Restitua 4 vezes mais. Mas tem que matar. E restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Se você contar os 4 filhos, lógico, veio o primeiro filho, antes de Salomão,
morreu. O primeiro filho dele, o Betsabá, morreu. Depois, o filho que teve relações com a própria filha, Diná. 2 filhos se perderam, porque uma acabou ficando. E depois Absalão. Gente, 4 filhos entraram numa maldição. É pesado, não é? Por conta de uma situação. E ainda teve mais outro filho. Se eu tiro Diná, teve um outro filho que quis ficar no lugar de Davi, de Salomão. Aí você fala assim, eu tenho que tomar cuidado. Porque aquilo que ele julgou, os 4 primeiros filhos de Davi pereceram. Cuidado com o seu julgamento. Porque o julgamento que Deus muitas vezes te faz chegar na sua mão, esse julgamento é para você. E neste caso, Absalão morreu pendurado com a coisa que ele mais tinha de belo, a cabeleira. Seus cabelos prenderam numa árvore e ele foi sacrificado. Qual que é a grande lição aqui que eu tenho que aprender? Cuidado. Você pode usar essa estratégia de marketing, mas use em benefício para ajudar o próximo. Não somente em benefício pessoal. Ah, é ruim eu ganhar dinheiro? Não. Mas seja justo, seja verdadeiro. Eu já vi aqui várias pessoas, já assisti vários cursos que a pessoa fala assim, não tem problema você, não minta, mas também não fale a verdade. Como assim? Se você não tem resultado, não fale que não tem resultado. A omissão é uma mentira. Ah, você pode criar um produto sem ter tido, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, se você não consegue desse jeito. Não é para todo mundo. Aí você gasta um dinheiro, faz um curso, chega lá na hora e não dá certo. Porque não era para você. Porque você não fez o teste primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, se você quiser, eu te falo sobre isso. Mas a função aqui agora é, quando você for escolher uma pessoa, ou para ser eleita, ou para fazer alguma coisa, ou vai comprar um curso, ore. Fala assim, eu vou usar e vou assistir esse curso? Eu vou realmente, eu gosto de fazer isso? Não, mas eu vou descobrir. Ah, mas o curso é barato. Não tem problema. Se é barato e é algo que vai te ajudar a crescer, é válido. Porque muitas vezes é algo que você vai estar aprendendo. Por exemplo, eu já dei treinamentos que a pessoa multiplicou o ganho dela. Multiplicou porque ela usou coisas de uma forma melhor do que eu. Existem pessoas que eu treinei em algumas áreas que são hoje, elas me dão aula. Isso não tem preço. Mas eu não utilizei daquilo que Deus me deu para benefício próprio somente. Eu fiz algo porque muitas vezes quantas pessoas na igreja vieram e aí Deus me usou e eu consegui ajudá-las. Quer boa notícia? Se você hoje quer se eleger, de repente você está assistindo aqui, você seja um escolhido de Deus para fazer a diferença. Porque quando você tem a bênção de Deus, e se você falar, se eu estou querendo, pode mandar mensagem, me manda um oi. Ah, eu estou me elegendo, o que você me aconselha? Gente, todo mundo que até hoje, graças a Deus, eu apoiei, ganhou. Pessoas com a idoneidade muito boa, que eu apoiei, ganharam, e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu falava para elas e dava uma direção para elas daquilo que eu achava que era correto. E todas que seguiram, impressionante, por mais impressionante que pareça, ganharam. Tem um amigo meu agora recentemente, que eu dei algumas dicas para ele, ganhou. Gente, fiquei feliz. E detalhe, era de um partido que eu não era muito fã. Porém, eu falei, eu não votaria nesse partido, mas eu votaria em você. Eu não escolheria esse partido, mas eu votaria em você. E aí virou um dilemazinho, ele gostou, mas ele é muito humilde. E um cara de família. E aí ele pediu para mim, fizeram uma pergunta para ele, eu dei um argumento para ele que ele usou, ganhou. Usar a sabedoria de Deus. E ele está fazendo um ótimo trabalho na vontade de Deus. Aprenda uma coisa. Daniel era do pior partido que existia na época, de Nabucodonosor. E ele fez a diferença lá dentro. Então temos que ter escolhidos em vários lugares, não só em um lugar. Ele tem que estar em vários lugares. Então eu creio que se você tem vários, é igual você colocar investimentos. Você não vai colocar só em um lugar, você coloca em vários. Então se eu tenho vários escolhidos, eu coloco vários escolhidos de Deus em vários lugares. Essa é a minha visão. Ah, mas o partido tem uma coisa que eu não concordo. Tá, mas muitas coisas
que eram totalmente contrárias à vontade de Deus, estava. Nabucodonosor fazia. Nem por isso Deus deixou de levantar Daniel. Então aprenda o seguinte: quanto pior o governo, mais função tem um homem de Deus nesse lugar. Então, se você vai ser eleito, se porte como Daniel ou como José, alguém que vai ajudar, alguém que vai proteger o seu povo. Quer saber mais? Só entrar em contato aqui e a gente vai te ajudar. Foi, gente, maravilhoso. Siga essas regras, mas em benefício de Deus.